Olá, seja muito bem-vindo! Olha só que honra, mais uma semana começa e nós dois juntinhos. Excelente segunda-feira para você. Consulta ao Doutor chega naquele nosso horário marcado com muita informação. Teremos temas interessantíssimos neste programa de hoje. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o uso de maquiagem e os seus impactos. A gente vai abordar esse assunto sobre dois vieses diferentes, dois pontos de vista diferenciados. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os impactos psicológicos, sobre uma ditadura da beleza que tem chegado cada vez mais cedo. Você também tem essa sensação? E no segundo bloco, a gente vai falar sobre os impactos do uso de maquiagem na pele. Pois é, a gente vai falar sobre a importância da higienização de pincéis, higienização também das esponjinhas e, é claro, trazer alertas sobre o uso de instrumentos de lápis, de olho, de rímel e etc., compartilhado. Pois é, se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão pelo site, estamos ao vivo no www.hittv.com.br. E nós aguardamos, é claro, a sua contribuição, afinal de contas, esse programa é feito para você e também por você. Então, traga o seu relato aqui para o nosso bate-papo, traga a sua dúvida, o seu questionamento para o 0 Operadora 11 3337 5886, combinado? E temos, é claro, aquela nossa enquete aguardando a sua participação no nosso Instagram, @consultaodoutor. Por favor, diretor, enquete na tela. Sobre o uso de maquiagem por crianças. Na sua opinião, afeta negativamente a autoestima, aumenta a pressão pela ditadura da beleza ou pode causar problemas de pele e também alergias? Entra lá e envia sua contribuição pra gente. E olha, antes de mais nada, você já sabe, hoje é segunda-feira, gente. Hoje é o dia de aprendermos muito mais com o nosso advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, Dani. Muito bom, muito gostoso começar a semana aqui do seu lado, tratando do direito, do seu direito, do nosso direito. É muito bom. Do nosso direito. E você do outro ladinho da tela, tá pronto para aprender? Vamos aprender juntos. Olha só, a primeira pergunta, gente, é de uma pessoa que não quis se identificar. Deixo aqui também o espaço para você que queira mandar a sua contribuição. Você não precisa se expor. Pode também mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu relato, sem trazer aí a sua identificação. Combinado? Ela nos mandou, doutora, a seguinte mensagem. Boa tarde, minha mãe faleceu e eu não consigo sacar o dinheiro da conta dela. Como que eu devo proceder? Primeiros sentimentos pela sua perda, realmente é duro, é um momento complexo. Que todos nós passamos, né? Uma das certezas que temos é que todos nós passaremos por esse momento. E então, muita calma na forma de lidar com os aspectos, inclusive de segurança jurídica para você. Lembrando que a pessoa falecer, você deve fazer um inventário, o primeiro aspecto importante, né? No inventário, e muitas coisas, Dani, no juridiquês, são palavras do português. Né? Quando você fala Constituição, a gente acha que é o nome de uma lei, né? Na realidade, Constituição é uma palavra do português, por isso que é uma Constituição da República Federativa do Brasil, o que significa o seguinte: Constituição é do termo de constituir. Você está constituindo uma nação, e não é porque tem o nome da lei. E o inventário é a mesma coisa. Inventariar é listar os bens. Então, a pessoa que falece, você deve propor um inventário. Agora, você pode fazê-lo, inclusive, administrativamente, só no cartório, quando os herdeiros são todos maiores e existe consenso, eles estão ali com o advogado representado. Você pode propor, por exemplo, no cartório. Inventariar é igual você faz o inventário do que tem aí na cozinha, faz o inventário do que tem na geladeira, faz o inventário do que nós estamos precisando comprar. É uma listagem ali do patrimônio. Então, todo mundo deve fazer o inventário para que os bens transfiram daquele que o tem para os seus herdeiros, ok? O primeiro aspecto é esse. Você tem um prazo para isso. 30 dias. Você deve propor o inventário em 30 dias, inclusive tem benefício aí de redução de impostos fazendo inventário. Nesse caso da nossa telespectadora, ela fala só de um valor a receber. Nem sempre o valor é grande o suficiente para pôr no inventário. Apesar que todos deveriam fazer inventário, inclusive o inventário negativo para tirar, fechar conta bancária, dar baixa na conta de energia, dar baixa no CPF. Então tem muitas coisas que nós chamamos de inventário negativo. Por exemplo, o
inventário que a pessoa não deixa bens, tá? Então, o melhor caminho seria isso. Mas, às vezes, o valor ali é um valor pequeno e você precisa receber aquele valor urgentemente para acertar algumas determinadas situações. Então, existe o que nós chamamos de uma ação, que é uma ação que é de alvará. Você faz um requerimento judicial para levantar o alvará. O juiz te autoriza o herdeiro ou aquele que representa o espólio, que é o conjunto dos herdeiros, a levantar especificamente um valor que está depositado na conta. Então, você pode fazer através do inventário, que pode ser judicialmente ou através do cartório administrativamente, ou você pode simplesmente fazer através de uma ação de alvará. Para tudo isso, você precisará de um advogado. Muito bacana, esse é o doutor Leonardo Girundi traduzindo aí pra gente o direito. Muito bem explicado, doutor. Que bom, que bom. Vamos então à segunda pergunta, também de uma pessoa que não quis se identificar. Perfeito. Olá, gostaria de saber como posso vender a casa dos meus pais sem que meu irmão interfira. Ele não tem dinheiro para comprar a minha parte e não quer que eu venda. Existe algum acordo para isso? Interessante que hoje nós começamos a semana para resolver situações advindas do óbito, do falecimento. Né? Interessante, as duas coisas, esses dois aspectos, essas duas perguntas, normalmente acontecem após o falecimento. Primeiro, a gente fala sempre, Dani, que quem casa quer casa. Tá? Primeiro aspecto é esse. Então, tome certos cuidados ao morar na casa de outra pessoa. Tá? Então, é muito importante você pensar nisso. Eu estou querendo me casar, estou pronto para casar, eu não tenho condições de ter uma casa, o meu pai vai ceder um espaço, eu vou construir do segundo andar. Pense que aquilo ali é temporário e vai gerar situações no futuro. Por quê? Porque o imóvel não será seu nunca. Ok? Mas aquele valor que você despendeu ali pode ser partilhado em caso de divórcio, por exemplo. Então, acaba dificultando isso tudo. Então, avalie esse aspecto. O segundo aspecto é em relação ao inventário. Terminou-se o inventário, os bens passam para os herdeiros. Quem são os herdeiros necessários? São os filhos e o cônjuge. Na ausência de filhos, o cônjuge e os pais. Ok? Então, nós somos casados e não temos filhos. E um dos dois, o marido ou a esposa, faleceu. Quem herda? Os filhos e os pais. Nós temos, ou melhor, o cônjuge e os pais. E nós temos filhos, o cônjuge e os filhos. Esses são os herdeiros necessários e obrigatórios. Então, ali, nós temos um caso de uma irmã que deve ter recebido, através de herança, um valor, um imóvel junto com o irmão. Devem ser duas pessoas somente. Então, ela tem 50% e a outra parte tem 50%. Como que se resolve uma situação dessa? É muito simples. Ou um compra do outro, ou o outro compra do um, ou os dois vendem para um terceiro. Não existe outra forma de se resolver essa situação. Então, se um deles não tem condições de comprar e o outro tem condições de comprar, você pode depositar judicialmente, pedir autorização judicial para essa compra e comprar judicialmente. Você faz o depósito judicial daquele valor, faz 3 orçamentos para apurar o valor do correto do bem, entra judicialmente, deposita a parte deste e aí o juiz transfere para você. Também pode acontecer quando você também não tem dinheiro, quer dizer, eu não tenho dinheiro para comprar do meu irmão, nem ele é a minha parte, mas eu quero vender a minha parte. O que você faz? Você pede autorização para o juiz e o juiz assina por vocês dois e você recebe a autorização para vendê-lo para um terceiro. Como que faz isso? Faz 3 orçamentos, procura primeiro um advogado, faz 3 orçamentos, pega a melhor oferta, essa pessoa vai fazer uma oferta por escrito e você vai apresentar isso para o juiz. Juiz, não temos condições de comprar um do outro, quero vender, o meu irmão não quer vender e você não é obrigada a permanecer dona de algo que você não quer. Se o seu irmão não tem como comprar a sua parte, ele será obrigado a vender para terceiros, ok? Para isso, precisa de advogado e da autorização judicial. Afinal, o imóvel gera custos também sim, e muito sim. provavelmente é desses custos aí que as pessoas querem fugir. Não, e é complicado, né? Porque da mesma forma que você não é obrigado a comprar da outra parte, você não é obrigado a permanecer sendo dono do imóvel, né? Você olha, eu quero vender, eu preciso desse dinheiro, eu quero comprar outra coisa. Eu não quero permanecer ligado a essa situação. Aí a pessoa vai dizer, olha, você quer comprar? Quem tem prioridade, inclusive existe essa prioridade, quem tem prioridade é o outro herdeiro. Você tem prioridade, você quer comprar? Não, não tenho dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, eu vou vender para terceiros. Né? Eu vendo para outro irmão, ou para um parente, ou para pessoas de fora da família, que com certeza não vai querer comprar a metade. Né? Ele vai querer comprar o total.
Muito obrigada. Esse daí é o Dr. Leonardo Girundi tirando todas as nossas dúvidas. Aproveito, inclusive, gente, para deixar aqui para vocês o e-mail que você pode encaminhar a sua dúvida para ter a sua pergunta respondida na semana que vem, quem sabe, não é? Exatamente. O e-mail, doutor? seudireito@hittv.com.br. Deixa anotadinho aí, mande suas dúvidas, não precisa se identificar. Quando a gente trata desses assuntos de família, né? Você não precisa falar o nome do seu irmão. Muitas vezes você vai tratar de uma situação de uma empresa, não precisa falar que empresa que é, cita ali de forma genérica, a gente vai te responder aqui. E aproveite e me siga lá no Instagram também, @Leonardo Girundi. É sempre uma alegria, Dani, começar a semana aqui com você. Deus abençoe, gente. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Até mais, doutor. E seguimos aqui, gente, para começar esse primeiro bloco do nosso Consulta ao Doutor com o tema. Nossa primeira conversa é o uso precoce de maquiagem, pois é, pelas nossas crianças. Quais os impactos disso para a saúde mental e também para a autoestima dos nossos pequenos? Então, para ajudar a entender mais sobre esse universo, sobre esse assunto, recebemos agora a psicóloga Fernanda Guerra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir diante de um tema tão necessário, que é sobre o desenvolvimento dessa parte infantil, da autoestima e até mesmo da imagem das crianças. Pois é, porque a gente acha que não, que elas são pequenininhas e tudo mais, mas a gente tem visto cada vez mais cedo elas fazerem uso desses produtos e a gente acredita às vezes de uma forma engraçada, a gente para às vezes para não prestar atenção e a gente precisa sim trazer esse assunto à tona. Doutora, vamos lá. A maquiagem sempre foi um símbolo de expressão, de estilo de muitas pessoas. No entanto, a gente tem visto cada vez mais crianças se apropriando desses materiais, de um batonzinho aqui, um blushzinho ali, uma sombrinha diferente. Do ponto de vista psicológico, como que você vê esse movimento e de que idade que a gente está falando? Hoje, nós percebemos que cada dia mais cedo as crianças têm acesso a essa questão das maquiagens, porque elas acabam observando esse movimento por meio de pessoas próximas, às vezes por conta do movimento muito forte das redes sociais. Então, cada dia, assim, mais cedo, por conta do envolvimento, do convívio social, elas acabam ali querendo ter uma referência. E elas buscam ali algo que possa deixar mais bonita, que ela se identifique com alguém com quem ela se inspira e traz isso ali para o dia a dia delas também. E a gente está falando de que idade? 4, 5, 3? A gente observa ali que na faixa aproximadamente dos 6 anos, 7 anos, já começa a ter um interesse maior por conta dessa questão da maquiagem. Perfeito. E, doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre a autoestima na infância. É nesse momento que ela começa a ser formada e aí eu vou além e queria linkar com o tema do nosso programa hoje, que é com relação ao uso da maquiagem, de que forma, então, que uma criança fazendo uso de maquiagem aos 5, 6 anos de idade pode interferir na autoestima dela. A gente percebe que nessa fase elas estão desenvolvendo muito sobre a percepção, tanto delas quanto do externo. Então, é como se elas fossem absorvendo muitas informações. Elas já notam, né, dos ambientes que elas frequentam, das falas, dos comportamentos. E isso reflete ali nessa construção da forma que ela vê a si mesma e da forma que ela vê o mundo. Ela vai começando a entender ali a forma que ela vai se colocar, para que ela consiga fazer parte de grupos, né, se inserir dentro de alguns contextos. Então, é um momento que é muito importante para essa construção da autoestima, a percepção que essa criança passa a ter de si mesma e também a importância de ficar atento para que esses valores, eles não fiquem atrelados somente à questão externa. Mas para que ela consiga perceber também os seus valores, para fortalecer essa autoestima enquanto o que ela tem internamente, em habilidades, na forma dela ser, no que ela possui ali do seu pensamento, da forma como ela se coloca no mundo, porque isso é fundamental para a gente não ficar ali exposto a essa questão da pressão apenas do que a gente tem por fora, né? E que gera ali uma cobrança desde já muito cedo para elas. E você tocou em alguns pontos que eu acho que são bacanas serem ditos e pontuados.
Quando a criança está ali na formação da autoestima dela, ela está em convívio com outras crianças e nessa faixa etária ela já passa a se comparar um pouco com a amiguinha, com a colega da escola, com a vizinha, enfim. Aí eu queria entender de que forma que essa percepção vai se agrupando ali na cabecinha dela e o quanto a maquiagem pode maquiar um pouco essas questões, essas necessidades, essa comparação mesmo que é tão comum, mas na cabeça de uma criança a coisa é um pouco mais, ela se torna um pouco mais vulnerável. Pode acontecer porque ao observar, às vezes, a forma que o outro é elogiado por alguma questão, pode acontecer, às vezes, dela perceber que a atenção que aquele outro recebe quando ele está daquela forma, né? Então, ela viu que uma amiga, ela se colocou daquela forma, ela usou algo diferente, de repente ela atraiu ali um retorno maior, um olhar. E ali, ela pode buscar receber isso também, porque quem não gosta de receber um elogio? Não é mesmo? Mas a gente procurar trabalhar isso de forma que ela se sinta valorizada com ou sem o batom, né? Com ou sem o adereço, que ela perceba ali o que ela tem. Porque ali a gente vai conseguindo trabalhar essa possibilidade da autoestima dela para ela ir se fortalecendo e ver que isso é algo que vai acrescentar, mas que ela não depende disso para que ela seja ali vista e receba o carinho, o afeto, a atenção que ela gostaria de ter. Perfeito. Temos, gente, pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Helena Coelho, aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani e doutora. Antes de mais nada, Helena, agradeço demais a sua contribuição aqui com a gente. Tenho uma filha de 10 anos que sempre pede para usar maquiagem. Fico na dúvida se ela já está na idade certa de usar. O que eu posso fazer? Doutora, vamos ajudar a Helena. Então, Helena, o que a gente observa com base ali em pesquisas é que o recomendado é que seja por volta ali de uma faixa de 11, 12 anos para começar a utilizar algumas questões de maquiagem, porém, em algumas ocasiões que sejam momentos especiais, né, que você queira utilizar ali com ela, é possível esse recurso, mas sempre entendendo o porquê esse interesse pela maquiagem, como que ela se sente quando ela utiliza desse recurso, onde que ela viu de repente, né, e ela quis trazer isso também para o dia a dia dela, para que a gente entenda o sentido que a maquiagem tem. Porque ele pode ser diferente de uma pessoa para outra, a forma como ela utiliza e como que ela vai se sentir a partir disso. Então, em uma situação ali esporádica e também verificar com o que a pele dela se identifica para a gente não acabar oferecendo algo que seja ali além por conta da idade, né? Perfeito. Muito obrigada, doutora. Helena, espero que a doutora tenha respondido a sua dúvida aqui pra gente. Muito obrigada pela sua contribuição. E, doutora, a gente estava comentando, você inclusive estava falando que as crianças, elas veem isso acontecer, elas têm como referência muito as redes sociais, então a gente está entendendo, é claro, que as crianças estão cada vez mais inseridas nesse universo, e aí elas veem TikTok, Instagram, várias influenciadoras mirins como exemplo e trazendo aí uma certa normalização. Aí, para a gente conseguir ajudar os papais, que eles sentem também essa pressão da sociedade, será que eu devo deixar? De que forma que eu devo deixar ela consumir? Até que ponto? Será que a gente consegue trazer um norte para os papais sobre essa relação das crianças com as redes sociais e o quanto que elas podem ou não fazer uso de uma moda? O diálogo, ele é extremamente importante, porque com essa exposição maior que as crianças têm às redes sociais, nós vemos que, às vezes, traz um universo que é apresentado naquela rede, mas no dia a dia o contexto é diferente. Então, às vezes, gera ali para aquela criança uma ideia de que a imagem, que a forma que vai se apresentar ali a nossa pele no dia a dia, que o cabelo fica sempre impecável, que não levanta um fio. Porém, no dia a dia, a gente vê que a realidade, às vezes, ela se apresenta de uma forma diferente. Então, trazer isso dentro de uma conversa com essas crianças é necessário para que elas não venham confundir aquilo que é apresentado numa rede social com aquilo que ela tem ali nessa vivência dela do dia a dia e respeitando também a fase,
Porque, de repente, às vezes elas se inspiram em algumas pessoas que têm uma faixa etária diferente e que tem ali uma experiência que demonstra a questão do autocuidado de uma forma que, para a idade dela, não seja o ideal, né? Que ela tenha outra experiência ali para poder vivenciar e que ela consiga se desenvolver de uma forma saudável, curtindo o ser criança. Né? Sem Porque pular eu essa acho que etapa. isso é o mais importante, né? A criança, Sim. ela brincar de fazer uma maquiagem é diferente dela achar que ela precisa, de fato, ter uma maquiagem para sair, para se relacionar. Eu acho que esse é o grande ponto. O brincar é super importante, mas é como que a gente consegue trazer essa criança para essa realidade, que o que ela está vendo ali não necessariamente diz respeito a um padrão que ela precisa seguir. E esse ponto de trazer isso de uma forma lúdica, em alguns momentos permitir que ela use, né, que ela brinque para explorar da criatividade, para brincar ali junto com o acompanhamento desses pais, para ela saber ali até onde pode, o que é viável, o que de repente já é um excesso, porque não é necessário nesse momento ela utilizar, né, de tantos recursos, auxilia bastante. Só para a gente entender um pouco sobre o futuro de uma criança que tem essa relação diferenciada com o uso desses produtos e tudo mais, eu queria que você trouxesse para a gente o que o uso precoce da maquiagem pode contribuir para questões mais profundas que lá no fundo podem vir a acontecer ou a, sei lá, saírem para fora, com relação, por exemplo, a uma insatisfação com a própria imagem? Essa questão do uso precoce da maquiagem, ela pode gerar uma ideia de que ela precisa estar sempre apresentada daquela forma para que ela se sinta bem, para que ela se sinta confortável e às vezes gerar ali um momento em que ela não desfrute de certas situações por não se sentir bem o suficiente, arrumada, que às vezes precisa retocar alguma questão ou eu nem vou experimentar esse momento para não estragar. E isso pode gerar ali uma insatisfação com a imagem, pode gerar, de repente, uma alteração com o humor. Então, se entristecer, se frustrar em algumas situações que ela não possa viver por conta dessa preocupação com a aparência. E, principalmente, a gente pode citar a questão da comparação e da aceitação. Então, ela percebeu que ela tem ali enquanto qualidades. Isso pode ficar um pouco perdido quando a gente acaba utilizando desses estímulos muito cedo. Sim, perfeito. Adorei essa sua explicação. Vamos então, pessoal, conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Então, aí, sobre o uso de maquiagem por crianças, a alternativa que venceu foi a segunda. Aumenta a pressão pela ditadura da beleza. Em segundo lugar, pode causar problemas de pele e alergias, como preocupações. E, em último, afeta negativamente na autoestima. Eu gostaria que você comentasse pra gente o resultado dessa enquete. Nós percebemos que essa questão da pressão, da cobrança pela imagem, ela vem aumentando muito por conta da exposição. Então, antes as pessoas tinham uma vivência ali e ela ficava para quem estava naquele momento. Com a questão da rede social, isso vai se expor de um tempo maior e em mais locais, o que exige que a pessoa se preocupe mais. Então, é interessante que a gente diminua essa pressão, tentando trabalhar assim, o momento presente. O que você absorveu daquele espaço? O que você pôde aproveitar? Não só atrelado à questão da sua aparência, mas assim, o que esse momento pode te proporcionar para que você consiga focar mais na experiência do que ali de repente num registro ou nessa parte mais física. E qual o último conselho que você deixa para os papais, para as mamães, para os cuidadores familiares, com relação a ajudar nessa conversa com as crianças sobre elas se aceitarem e de que elas não precisam de fato usar maquiagem para elas se sentirem, terem a autoestima reforçada? É importante que quem está perto tenha ali um olhar atento.
de como que essa criança se preocupa ali com a hora dela se arrumar, se de repente é uma criança que ela está passando muito tempo preocupada com a forma que ela vai ali se preparar, se vestir, pedindo ali muitas coisas para compor essa questão da maquiagem. Então, a observação é um ponto fundamental. Como a gente mencionou durante a conversa, a questão do diálogo, então entender o porquê ela começou a buscar isso, para trabalhar ali a imagem que ela tem de si mesma, porque à medida que a gente vai fortalecendo com o elogio, quando a gente fortalece ali aquela criança na forma que ela se coloca no dia a dia dela, ela vai sentindo aquilo que ela é capaz. Ela vai conseguindo se perceber por meio do que tem ao entorno dela. Evitar ali alguns comentários de comparação, porque pode ocorrer até de uma maneira inocente, sem perceber, fazer um comentário que ela guarde e fique se questionando. Então, são pontos que podem auxiliar esses familiares ou cuidadores. Doutora, agradeço demais o nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. Você com certeza também deve ter gostado e eu aproveito, gente, para passar os contatos da nossa doutora Fernanda Guerra, psicóloga, o Instagram dela, Fernanda Guerra, psicóloga também, e deixo também para vocês à disposição o WhatsApp, 0 operadora 11 93269 9646. Anotado? Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. E, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidíssimo, e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Te espero! Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor, gente, está de volta. Para você que chegou agora, nós batemos um papo interessantíssimo sobre o uso precoce de maquiagem pelas nossas crianças. E agora a gente continua falando sobre maquiagem, mas agora a gente vai adentrar um outro tema. A gente vai falar sobre a importância, gente, de ter cuidados com a pele, da limpeza dos pincéis, das esponjas e também a gente traz alertas com relação ao compartilhamento de utensílios, de pincéis, de rímel, de lápis com outras pessoas. Pois é, o programa hoje está recheadíssimo e você, é claro, é o nosso convidado especial. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir aí umas dicas com relação à limpeza, à higienização, e também do uso de maquiagens, não deixe de enviar o nosso link. Estamos em transmissão pelo site www.hittv.com.br e também te lembro que o nosso WhatsApp já está à sua disposição para você enviar sua contribuição, tirar aqui a sua dúvida com a gente, fazer parte do nosso bate-papo. Combinado? 0 operadora 11 3337 5886. E temos uma nova enquete acontecendo também lá no nosso Instagram. Diretor, coloca pra gente, por favor, enquete na tela, lá no @Consulta ao Doutor. Agora queremos a verdade e nada além da verdade, combinado? Quando você higieniza pincéis e esponjas de maquiagem? Raramente higienizo. Uma vez por mês, uma vez por semana ou logo após o uso. Entra lá e envie a sua contribuição. Repito, queremos a verdade e nada além da verdade, combinado? Bom, gente, para falar então sobre este outro aspecto aqui com relação ao uso de maquiagem, recebemos Renata Castilho, dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Agradeço, é um prazer estar aqui. Agradecemos demais a sua presença aqui com a gente. Para começar então essa outra parte do bate-papo, além dos impactos psicológicos e emocionais que a gente conversou no bloco anterior, que tipo de riscos físicos a maquiagem pode trazer para a pele das nossas crianças? Isso, então assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem tido uma onda aí, né, tanto de skincare quanto de uso de maquiagens por crianças, e muitas vezes elas utilizam maquiagem a mesma que a mãe está usando. Né? Então vai lá. De adulto. De adulto, né? E aí no começo tudo bem, é bonitinho, passa um pouquinho de sombra, mas isso a longo prazo e de forma rotineira tem sim prejuízos para a pele da criança, que é uma pele muito mais sensível. Né? Então a nossa pele ela é um órgão, né? Ela é um órgão de proteção, então ela está ali amadurecendo. Ela não tem as mesmas características, a pele da criança não tem as mesmas características do que a pele de um adulto.
Então você pensa, uma pele que ainda está amadurecendo, uma pele que é muito mais sensível, começar a utilizar esses produtos. E aí utiliza de forma inadequada, né? Então isso aumenta o risco de dermatites, de alergia, de coceira e por aí vai. Então o ideal é que realmente tenha os produtos próprios para crianças, ou realmente nesse momento pode esperar um pouquinho, usar de forma mais brincando ali bem de vez em quando mesmo. Então não é muito recomendado não. E é uma questão, né, gente? Porque a maquiagem para crianças, ela existe. A diferença é que a fixação dela é completamente diferente, Isso. as cores são diferenciadas também, e aí é até por isso que as crianças recorrem à maquiagem da mamãe, à maquiagem da titia, afinal de contas, ela é uma maquiagem muito mais forte, muito mais potente. Só que essa Exato. potência tem reflexos para a saúde da pele. Com certeza. Então, assim, a gente fala que principalmente aquilo que você aplica realmente ali na região do rosto. De repente, um gloss pode ser um pouco mais tranquilo do que uma base, né? Então, eu já tive, por exemplo, um paciente que teve dermatite porque usou a base da mãe, né? A própria mãe passou ali, né, queria fazer uma maquiagem brincando e acabou dando uma dermatite irritativa. Então, sim, porque pela quantidade, pelo que contém nesse produto. Então, muitas vezes hoje os cosméticos eles têm já tratamentos juntos, né? Então, a base muitas vezes ela é um pouco mais pesada, mais oleosa. Sim. E isso Fator acaba... de proteção. Exatamente. Então, para a pele sensível da criança, acaba sendo um problema. Então, realmente, essa criança, por exemplo, desenvolveu uma dermatite irritativa, que antes mais nada de tratar a lesãozinha ali, a gente tinha que tirar o fator causal, que nesse caso era a maquiagem, né? E assim, gente, isso tanto para os adultos e imagino que ainda mais para crianças, existem aí processos, né, protocolos específicos. Então, antes de aplicar a maquiagem, é preciso preparar a pele e quando você for retirar a maquiagem, essa maquiagem precisa ser retirada corretamente. Com certeza. Isso é uma pergunta muito comum, assim, as pessoas falam, ah, maquiagem faz mal para a pele. Por muito tempo você acreditou que a maquiagem fazia realmente mal para a pele, gerava ali uma obstrução dos poros. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Então a maquiagem, se ela for usada de forma correta, uma boa maquiagem, ela até protege a pele, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o pigmento da base, ele atua como uma barreira ali, ajudando o protetor solar a proteger contra a luz visível, por exemplo, né? Então ela é benéfica. Porém, a gente precisa realmente usar de forma adequada, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, utilizam a maquiagem durante o dia e acabam substituindo o protetor solar. Então, primeiro ponto, a maquiagem mesmo, né, que ela tem uma cobertura alta, ela não substitui o protetor solar. Então, se for utilizar durante o dia, tem que fazer o cuidado completo. Então, limpar essa pele direito para tirar o vestígio anterior, porque senão pensa aquilo acumulando, né? Hidratar a pele, preparar bem a pele, passar o protetor solar e aí na sequência que vem com a maquiagem, né? Uma maquiagem adequada também para o seu tipo de pele. E aí também os cuidados com a limpeza da pele após essa maquiagem. Então, a maioria das vezes as pessoas percebem assim uma pele ficando pior com o uso da maquiagem é realmente pela falta de cuidado ao retirar e ao aplicar. Então, se você deixa esse vestígio, pensa um vestígio diariamente ali, ficando acumulado dia após dia. Todos os dias nos seus poros, aquilo vai ficando, não tem como ter uma pele bonita, né? A pele, para ser bonita, ela tem que ser muito bem higienizada, para ela poder ter um viço, para ela poder refletir, até para receber os princípios ativos. Então, se você vai passar um hidratante, um ácido numa pele que ainda tem vestígio, ou seja, você está passando em cima daquele resto de maquiagem que está ali. Então, não faz sentido, né? Faz sentido. Então, com certeza, a forma correta de utilizar, tanto antes de aplicar quanto depois, na hora de tirar, é fundamental para a saúde da pele. E aqui eu vou ser bem honesta, viu, doutora? Porque eu já tive uma blefarite, gente, que é uma inflamação nas pálpebras e foi ocasionada por conta do uso de maquiagem sem limpar corretamente. Pois é, sabe aquela coisa do, hoje eu tô com preguiça, amanhã eu tiro? E aí um dia a gente faz isso, no outro também e acabou desencadeando uma blefarite. Fiquei assustadíssima e hoje, inclusive, eu faço uso de shampoo para cílios, que eu nem sabia que existia, confesso. Sim. Realmente, e às vezes a gente tem até dó de tirar quando você faz uma maquiagem Tão profissional. linda. Eu já vi amigas que falam, não, eu vou deixar pelo menos a parte do olho ali, né, para manter para o dia seguinte, mas isso realmente é muito prejudicial. Faz muito mal. Né? Então, blefarite, por exemplo, você sofreu isso, é comum. É super comum as pessoas desenvolverem, né? Principalmente a região ali dos olhos. Então, a pálpebra também é muito sensível, é uma região que envelhece muito. Então, pensa a sua pele da pálpebra ali diariamente recebendo esse produto e não sendo higienizado corretamente. Então, realmente não dá.
E pensando numa criança, então isso multiplica, né? Porque a pele é muito sensível, a pele tem mais facilidade para desenvolver alergias e aí tem que ser produtos muito específicos para a pele dela. Na verdade, em criança, hoje a gente fala que é basicamente hidratação e higienização saudável. Não tem muitos passos de skincare para criança, não. Por falar em skincare para as crianças, você até já havia comentado isso, eu queria puxar esse gancho. Tem acontecido uma moda, gente, nas redes sociais de crianças fazendo skincare com o uso de adultos, né? De produtos para os adultos. E aí eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho a conscientização sobre isso. Porque, obviamente, é super bonitinho a gente ver aquelas crianças miudinhas ali com tanta maestria, não é? Cuidado. Aplicando os produtos, mas assim, isso tem um custo enorme, não é? Para a saúde da pele, afinal de contas, elas estão ali fazendo uso de ácido hialurônico, de esfoliantes e uma série de outros produtos que não tem nada a ver com a faixa etária delas. Isso, com certeza. Então, assim, primeiro é interessante ensinar o cuidado, né? Isso é uma coisa, então ninguém tá dizendo que não é para ensinar as crianças a se cuidar, muito pelo contrário. Uma criança que adquire o hábito ali, por exemplo, de passar o protetor solar diariamente para a vida dela, pensa o tanto de benefício que ela vai ter, né? Uma criança que aprende a higienizar corretamente. Então, isso é muito bacana, né? Aprender a se cuidar e aprender a cuidar da pele. O que tem acontecido é realmente isso que você comentou. Elas estão querendo ir numa onda de um skincare ali de alguns passos e de produtos que não são adequados. Então, por exemplo, a gente vê crianças aí utilizando produtos que contêm ácido glicólico, ácido salicílico, que são substâncias muito bacanas para adultos, porque a gente vai perdendo a velocidade de renovação celular. Então, a gente precisa de alguns produtos ali para acelerar esse processo, para a gente continuar com a nossa pele lisinha, que na criança já é muito lisinha, já é muito macia, né, já é, em tese, muito hidratada. Então, se você coloca uma coisa para acelerar essa renovação celular numa pele que não precisa, o que você vai causar? Você vai causar irritação, você pode até machucar, em alguns casos causar coisas mais graves realmente, né? Então não tem necessidade. Então hoje a gente tem que ficar muito atento aos produtos que essas crianças estão utilizando. A indústria, percebendo isso, está até agora mais de olho em desenvolver produtos próprios, produtos mais naturais, que é muito interessante. Então é isso, a criança gosta, pode montar sim um kitzinho com um sabonetinho neutro, um hidratante, um protetor solar. Mas cremes de tratamento, rotina com alguns passos, a criança, em tese, ela não precisa de nada disso, né? A gente vai começar a precisar desses cuidados posteriormente. Bem lá na frente. Bem lá elas na frente, são exatamente. Muito longe, mas eu gostei bastante de você trazer aí um recurso, porque realmente é muito bacana a gente ver uma criança entendendo a importância do autocuidado, do cuidar da própria pele, de ter essa rotininha, né? É bonito a gente poder ensinar isso para as crianças desde cedo. É muito bonitinho. Por exemplo, o meu filho, né? Eu tenho um filho de 4 anos, ele esses dias teve essa onda da dengue e tudo mais, então a gente estava aplicando ali o hidratante, o protetor solar e o repelente nessa ordem. E aí, agora que estava um pouco mais tranquilo, eu acabei não passando o repelente. Ele próprio falou, mamãe, e o repelente? Olha. Então, é bonitinho você desenvolver essa consciência na criança, é bonitinho você desenvolver a consciência. Mesma coisa do ensinar a lavar as mãos antes de comer, isso tudo são coisas benéficas. Mas a gente não pode perder um pouco a linha ali, a gente não pode passar do ponto, né? Então, uma criança quer passar um hidratante suave ali, próprio para a pele dela, né, que é recomendado por dermatologista, por pediatra, tranquilo. Perfeito. Agora, aqueles cremes de tratamento, ou então o creme da mãe, de jeito nenhum, isso vai trazer problema para a pele, sim. Perfeito. E, doutora, então vamos olhar agora para nós, seres adultos, não é? Que precisamos rever, entender um pouco daquilo que a gente faz, o que é benéfico e o que não é. Combinado? Agora chegou a nossa vez, hein, gente? Não estamos aqui falando de papais e mamães, não. Estamos falando sobre o nosso autocuidado. Doutora, queria entender contigo com relação ao prazo de validade das maquiagens, ok? Queria entender prazo de validade de sombra, de batons, porque eu tenho certeza que você aí que está assistindo o Consulta ao Doutor, com certeza tem ali uma paleta jogada ali há, sei lá, 5, 10 anos, na verdade, ainda usando de vez em quando, ou quem sabe até um batonzinho que você gosta tanto e que ele dura, na verdade? Isso. Queria entender, podemos ou não podemos fazer uso? Temos que respeitar o prazo de validade estipulado ali na embalagem ou não? Então, isso tudo vai depender primeiro do seu tipo de pele, né? Se for uma pele muito sensível, você já tem que tomar cuidado com isso com certeza.
né? Uma pele que se irrita facilmente, que qualquer coisa que você aplique fica mais vermelho, o importante é respeitar realmente o prazo que vem ali na embalagem, né? Isso varia de acordo com cada marca, com cada tipo de produto. Agora, vai depender também muito do tipo de conservação. Então, muitas vezes, ela ainda está no prazo de validade, mas é uma maquiagem que caiu no chão e você montou de novo, ou uma base que ficou exposta ali no carro, que tomou sol. Então, o jeito que você conservou isso, se você conservou num ambiente, por exemplo, muito úmido, né? Então, às vezes, dentro do box do banheiro, eu já vi que é um problema porque é um ambiente úmido demais, então não pode. Então, nesses casos, mesmo estando dentro do prazo de validade, já seria um problema. Agora, no geral, assim, a gente sabe que tem alguns cosméticos que nem têm esse prazo de validade, tem alguns cosméticos importados que não têm, então você precisa ficar muito de olho. Claro que uma coisa que está ali há muito tempo, gente, ela vai, né, ela vai perdendo ali a propriedade dela e tudo mais. Então, tem que ficar atento, né? No geral, se a sua pele é um pouco mais sensível, é importante respeitar, sim, o prazo que vem escrito ali nas embalagens. Entendi. Anotado, pessoal? Porque eu sei que, né, tem muita gente que tem aquela paleta de sombra que dura, ou aquela sombrinha que você não usa tanto, o preto costuma sempre render mais. Sim, que dura uma vida, né? E dura uma vida. E você fala, nossa, mas o prazo de validade é tão pequeno perto do tempo que eu tenho ela. E aí, então, gente, é importante você fazer uma faxina aí e realmente abrir mão. E eu falo principalmente com base também, né? Base, coisas cremosas, assim, líquidas, que aí eu acho que tem uma absorção um pouco maior para a pele, então a probabilidade de dar uma alergia, uma irritação é maior ainda. Não que os cosméticos em pó, né, blush, sombra, não possam irritar, mas os cosméticos líquidos, eles têm uma facilidade de irritar pela absorção que eles têm ali na pele. Tem uma facilidade maior. Sim. Doutora, eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde se levanta aí o alerta, gente, sobre a importância de saber da onde vem o batom que a gente usa. Por favor, diretor, coloca pra gente esse vídeo na tela. Olha só, ali é uma produção de um batom que foi feito na Índia. Pois é. E aí, parece que 93% dos batons muito baratos vendidos aqui no nosso Brasil são esses fabricados na Índia, onde o controle de qualidade e também de higiene são um tanto quanto questionáveis. E aí fica a dúvida, não é, doutora? Economizar pode sair caro? Essas imagens, elas são impressionantes. Você nem imagina que dali pode sair de fato um batom. Pois é. E aí essas imagens viralizaram nas redes sociais e eu queria saber o seu parecer, doutora. Nossa, eu não tinha visto. Caramba. Não, realmente, eu falo que economizar em produtos para pele não vale a pena, né? A gente não precisa fazer um investimento, por exemplo, de cremes caríssimos, porque a gente sabe que não vai ter o efeito, muitas vezes, que eles estão prometendo ali, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, tem cremes que custam R$2.000, eu preciso fazer skincare. Não, não precisa. Mas quando você compra um cosmético que seja, né, muito barato, a procedência é duvidosa. Então a gente está vendo olha aí, né? A imagem, olha como eles saem bonitinhos. A gente nem então, imagina a gente que as nem imagens imagina anteriores a eram embalagem aquelas. bonita, né? Então realmente não vale a pena, porque assim, né, você vai passar ali, pode até ser que fique bonito, mas imagina isso a longo prazo, o que está causando ali no teu lábio, na tua pele. E outra coisa, a absorção disso não é só local, né? A nossa pele, ela absorve e isso pode ser, de alguma forma, sistêmico. Então, você pode sim ter algum tipo de alergia e até infecções, principalmente, por exemplo, no lábio, né? Então, se você tem um cortinho, alguma coisa que pode sim desenvolver infecção, a gente vê que, né, amigas, a gente sempre empresta batom uma para outra, que também é uma prática que não deveria acontecer, porque, né, se você tem uma infecção ou qualquer coisa, você pode transmitir. Então, realmente não vale a pena, assim, a gente tem que cuidar com essas coisas, porque faz muita diferença para a saúde da pele. Faz muita diferença. Para a gente, então, adentrar essa parte de cuidados e higiene, vamos conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Quando você higieniza pincéis e esponjas de maquiagem, pedimos a verdade, não pedimos? E ela está aqui estampada no nosso rostinho. Raramente higienizo, 49%. Doutora, peço que você comente o resultado da nossa enquete e que você, inclusive, nos ensine qual é a frequência que a gente deve limpar e de que forma. Olha, com certeza. Então, assim, 49% das pessoas é bastante, né? É preocupante aí.
Isso é um problema. E é a verdade. E é a verdade, né, que estão falando a verdade. Isso é um problema, porque assim, realmente o ideal seria pelo menos uma vez por semana. Tá. A gente não precisa também usar e higienizar, até pela questão da secagem e tudo mais. Então, se você vai usar no dia seguinte, pode ser que não tenha dado tempo de secar, mas uma vez por semana é o ideal. Porque o que acontece? Quando você está utilizando ali o pincel, então imagina restos de pele, a nossa pele ela tem uma renovação celular. Então vai ficar ali naquela esponja não apenas o resto, né, os vestígios ali da maquiagem, como o resto de pele, como ácaro, como a própria poeira do ambiente. Isso numa situação comum, fora outras situações em que a pessoa está com alguma condição de pele específica, um fungo, alguma coisa assim. Então isso acumulado ali, né, a longo prazo, você passa de novo e aplica. Pensa o tanto de coisa. Quando a gente vai fazer uma análise desses pincéis, tem muito micro-organismo ali. Então, isso realmente vai deixando... Por isso que às vezes a gente fala, nossa, a maquiagem não está mais ficando tão bonita, a pele está ficando opaca, estou usando bons produtos. E muitas vezes é esse detalhe que não é um detalhe. Falta de higienização. Falta de higienização. Então, faz muita diferença. O mesmo vale para as esponjinhas, que a gente vê vários vídeos na internet, o pessoal abrindo a esponjinha e quando você vê ela cheia de fungos. Isso, nesse caso é pior ainda. Tá. Porque o que acontece? Como ela é maior, ela absorve, ela é mais difícil de secar. Então, por dentro, ela demora mais para secar. Então, aquilo ali, a casinha é ideal para a proliferação de fungo. Né? O fungo, ele gosta de um ambiente, o quê? Úmido. Essas esponjinhas, quando você torce, quando você aperta, o centro dela não fica totalmente seco. Então, acumula mais coisa ali. E, geralmente, para essas, você utiliza as maquiagens líquidas, que também são mais difíceis, assim, né? Mais difíceis de limpar, inclusive. Exatamente, exatamente. Então, elas acumulam realmente ali, fica um vestígio, é bem difícil. Então, nesse caso, o ideal é de tempo em tempo trocar realmente. Eu sei que... Quanto tempo a esponjinha? Olha, no máximo uns 3 meses. No máximo 3 meses. E aí, para limpar detergente? Detergente é uma opção. Eu vejo muita gente utilizando álcool, né? Falando que álcool é bom. O álcool, assim, ele engana um pouquinho. Porque se tem um acúmulo realmente de maquiagem ali, ele vai fazer a limpeza, só que dentro ele não removeu. Então, o que a gente recomenda hoje... Shampoozinho neutro, shampoozinho de bebê, shampoozinho neutro é maravilhoso. Então, lavar, passar a mão realmente e tirando ali aquele acúmulo que fica nas cerdas, tanto nos pincéis quanto nas esponjinhas, e ir limpando até você ver que a aguinha está saindo branquinha ali. Esse é o Maravilha, processo. doutora. Muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Aproveito, gente, para deixar aqui na tela as redes sociais da doutora Renata Castilho, dermatologista, Instagram, doutorarenata.castilho. Doutora, muito obrigada. E agradeço, é claro, demais a sua companhia aqui comigo. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.